Essa é a interface que vai mostrar para o usuário as opções disponíveis, e ela permite que ele acesse e interaja com as outras partes do código. Essas duas primeiras linhas importam os arquivos histórico e usuário, e para que as funções presentes nelas possam ser usadas nessa parte do código. Aqui é definida a função menu, e nada que esteja identado dentro dessa função vai ser executado até que a função seja chamada. Essa linha logo embaixo define a variável usuário logado como nenhum, e ela vai ser usada para lembrar se existe ou não algum usuário autenticado na sessão atual. Nessa parte é iniciado um loop infinito que vai se repetir até que haja um break, que possa finalizar esse loop. Já dentro do loop, nós temos tudo que vai ser exibido para o usuário. Todas essas linhas prints indicam para o usuário os comandos que ele pode utilizar para navegar pelo menu. A única função dessas linhas print é mostrar essas informações, e elas não vão interagir com nenhuma outra parte do código. Aqui, onde está escrito escolha, é uma variável que vai receber a informação que o usuário digitar dentro desse input. E essa é a mensagem que vai ser exibida ao usuário pedindo que ele digite algum número. Esse if e todos esses outros elif ou else if vão ser os responsáveis por chamar as funções que estão em outras partes do código, aqui nos arquivos histórico e usuário. Aqui no primeiro, que é o if, se o usuário digitar 1, vai ser chamada a função cadastrar usuário presente no arquivo usuário, dando acesso à parte do código que está escrita dentro dessa função. Aqui, onde começam os elifs, se o usuário digitar 2, vai ser chamada a função autenticar usuário, e essa função, essa variável, o usuário logado, vai receber os valores true ou false. Caso esse valor seja true, esse if de baixo vai poder ser executado, já que ele verifica se a variável recebeu true ou não. E será exibida essa mensagem para o usuário, informando que ele está logado e também mostrando o seu nome e cargo. Nesse outro elif, caso o usuário digitar 3 e, novamente, se o usuário logado retornar o valor true, essa função registrar acesso do arquivo histórico vai ser executado. Se não retornar o valor true, vai ser exibida essa mensagem aqui embaixo, que é necessário registrar login antes de registrar a entrada. No próximo, se o usuário digitar 4 e o usuário logado retornar true, a função registrar saída do arquivo histórico vai ser executada. Se não retornar true, vai ser exibida a mensagem de que é necessário estar logado antes de registrar a entrada. Nesse de baixo, se o usuário digitar 5, duas condições precisam ser verdadeiras para que essa função mostrar histórico possa ser exibida. A primeira é que o usuário logado precisa retornar true, e a segunda é que o cargo de quem está tentando acessar essa função seja admin. Caso o cargo não seja admin, essa função não vai poder ser executada e será exibida essa mensagem de acesso negado. Por último, nas escolhas, se o usuário digitar 0, o sistema vai mostrar essa mensagem de encerramento e esse break vai ser executado. A função desse break é sair desse loop infinito criado por essa linha aqui no começo. Por essa. Essa linha vai quebrar esse loop infinito, vai permitir o usuário sair dessas escolhas. E no final desse loop, temos o else. Caso o usuário digitar qualquer coisa que não seja 1, 2, 3, 4, 5 ou 0, essa linha vai ser executada e vai ser mostrada a mensagem de opção inválida. E aqui, no final do código, nós temos a linha que chama a função do menu, que é tudo isso que foi mostrado. Sem essa última linha, não haveria como acessar nenhuma dessas escolhas,
porque elas estão dentro dessa função menu. Então, o que essa linha faz é chamar a função e permitir que o usuário acesse o que está aqui dentro. Então, esse foi o código da parte do menu. Olá, meu nome é Lucas e eu sou responsável pela parte de cadastro e autenticação de usuário do nosso sistema. Essa parte é fundamental, porque é ela que controla quem pode acessar e o que cada usuário pode fazer. O meu código é responsável por cadastrar novos usuários, armazenar suas informações em um arquivo JSON e autenticar o login de forma segura. Logo no início, eu importo algumas bibliotecas importantes, como a JSON e a AOS, para manipular arquivos e salvar os dados dos usuários. Depois, eu defino uma constante chamada arquivo usuários, que é o nome do arquivo onde os dados dos usuários vão ficar salvos. Aqui temos as duas funções principais de manipulação de arquivo. A função carregar usuários verifica se o arquivo existe. Se não existir, ela cria um arquivo vazio, garantindo que o sistema nunca quebre. Já a função salvar usuários salva a lista de usuários atualizada no arquivo JSON. Essas funções são importantes porque o sistema precisa guardar as informações de forma permanente, mesmo que depois que ele for fechado. Aqui temos a função cadastrar usuário, que é responsável por registrar novos usuários no sistema. Primeiro, ela carrega a lista atual de usuários e pede as informações básicas, como crachá, nome e senha. Depois, o sistema verifica se o crachá já foi cadastrado antes. Isso impede cadastros duplicados. O próximo passo é muito importante. O sistema identifica se este é o primeiro usuário a ser cadastrado. Se for o primeiro, ele automaticamente recebe o cargo de admin. Os próximos usuários serão definidos como pesquisadores. Isso garante que só o primeiro usuário tenha privilégios administrativos, evitando qualquer pessoa se declare como admin. Por fim, ela salva o novo usuário no arquivo e mostra uma mensagem de sucesso. A função autenticar usuário faz o processo de login. Ela pede o crachá e a senha e percorre todos os usuários cadastrados para verificar se existe uma combinação correta. Se o crachá e a senha coincidirem, o sistema dá boas-vindas e informa o nível de acesso do usuário, se ele é admin ou pesquisador. Caso contrário, mostra uma mensagem de erro. Em resumo, essa parte do sistema cuida de todo o controle de usuário, garantindo que o primeiro usuário tenha o papel de administrador e que o sistema saiba quem está autorizado a acessar as outras partes. Essa é a base essencial para o funcionamento do restante do projeto, como o histórico de acessos e o controle de permissões. Olá, meu nome é Kevin e nesse vídeo eu vou apresentar minha parte do projeto, que é o registro de entradas, saídas e histórico de acesso do usuário no sistema. O meu código é responsável por controlar quando o usuário acessa o sistema ou quando ele sai também, registrando no arquivo JSON. Nessa parte que eu vou estar explicando um pouquinho porque foi usado nos import. Nessa linha foi usado o JSON para salvar e ler dados do histórico. Na parte de baixo, o OS para verificar se o arquivo já existe. Seguinte foi usado no from datetime para pegar o dia e horário dos acessos. Seguinte no import usuário é para conter os dados, os dados do usuário cadastrados. Seguindo aqui, eu defino o nome do arquivo JSON, acesso.json, que será onde todas as entradas e saídas ficam registradas. Nessa função que eu criei, ela verifica se o arquivo do histórico já existe. Se não existir, ela cria um arquivo novo vazio. Depois ele abre o arquivo e carrega os registros já existentes para o sistema. Ela serve para garantir que nunca falte nada no arquivo, dentro do arquivo de dados. Já essa função para salvar os acessos, ela recebe a lista de acessos atualizada, tudo do JSON.
O ident4 ele deixa o arquivo mais bonito e o TF-8 garante que os acentos funcionem. Quando o usuário digitar algum nome, por exemplo, que tenha algum acento, aí vai funcionar. Caso não tenha essa função, vai dar o erro no código. Já aqui é a função principal, que ela faz o registro da ação e o motivo. Essa função mais importante do meu módulo, ela pede o crachá e senha para identificar quem está acessando. Depois faz um loop por todo usuário para verificar se os dados estão corretos. Quando encontra, ela cria um dicionário com registro, que é esse daqui, que mostra os campos de data, hora, crachá, nome, cargo, ação, entrada ou saída, motivo do login ou logout, em seguida salva no JSON, que é essa parte aqui, e mostrará a mensagem de sucesso no print, desse de baixo. Caso não seja incorreto, vai dar o erro de dados incorretos para tentar novamente. Essa função é genérica e pode registrar tanto quanto a entrada quanto a saída do usuário, dependendo da ação enviada. Já a parte de baixo serve para registrar o acesso, essas duas para registrar o acesso de entrada e saída. Essas funções chamam registrar, enviando a ação e o motivo certo. Na entrada, ela vai dar o print de login realizado com sucesso. Na saída, o logout realizado com sucesso também. Em seguinte, na última função, mostra o histórico completo. Essa função carrega todos os registros e mostra o formato organizado. Cada linha exibe data e hora, tipo de ação, se é entrada ou saída, nome e crachá do usuário, motivo da ação, porque ele está acessando. E assim conseguimos acompanhar quem acessou o sistema e quando acessou também, tendo um controle geral aí do nosso sistema. Então essa foi a minha explicação do meu código. Ele é o responsável por controlar os acessos dos usuários, como deu para mim explicar um pouquinho, registrando tudo em um arquivo de histórico. Obrigado pela atenção. Olá, boa tarde. Meu nome é Vinícius, eu fiquei responsável pela parte de integração e segurança no APS. A primeira parte do código consiste no armazenamento dos usuários, onde os dados dos usuários são salvos no arquivo usuários.json, e aí cada usuário tem as informações, como nome, crachá, senha e o cargo. A próxima função são as funções principais do código, no caso, o carregar usuários. Verifica se o arquivo usuário.json existe. Se ele não existe, ele cria um arquivo vazio em lista e ele retorna a lista de usuários já cadastrados. O salvar usuários grava a lista de usuários atualizada de volta no arquivo JSON. A próxima parte seria a segurança de senhas. No caso, a parte do hash de senha, ele gera um salt com o identificador único universal. Ele combina as senhas com o salt e aplica o algoritmo SHA-256. A próxima parte da verificação de senha separa o salt e o hash armazenados, ele recalcula o hash com a senha digitada e depois disso compara os dois hashes para verificar se a senha está correta. Isso impede que as senhas fiquem visíveis no arquivo JSON e protege contra ataques. No próximo passo seria o cadastro de usuários, que carrega os usuários existentes, solicita o nome, crachá e senha, verifica se o crachá já está em uso e define os cargos. O primeiro usuário é automaticamente sempre o admin e os demais são os pesquisadores. E depois disso ele cria um dicionário com os dados e salva no JSON. A próxima parte seria de autenticação, no caso autenticar o usuário. Ele solicita um crachá e senha. Depois disso, ele percorre a lista de usuários. Se encontrar o crachá e a senha estiver correta, como na parte do verificar senha, ele exibe a mensagem de boas-vindas. Caso contrário, ele mostra que o acesso foi negado devido ao cadastro estar inexistente ou com a senha errada. E essa foi a parte de integração e segurança.